Meu povo, bom diazinho para vocês, hein? É o penúltimo conteúdo que eu faço aqui no Brasil. Espero que esteja sem eco e também sem o som delicioso dessa obra aqui do lado da casa dos meus pais, porque amanhã eu já volto para Barcelona, mas hoje eu vou fazer vídeo de Atlético Palmeiras também, direto da Arena MRV. E eu não sei se na terça-feira, se eu vir alguma coisa de Eurocopa nessa segunda, que eu acho pouco provável pelos horários, se eu ainda faço alguma coisa. Então aproveitem, porque deve ser o penúltimo conteúdo do Brasil. O que cá entre nós não muda nada. Tá chegando o cafezinho com vocês. Aqui é a minha xicrinha bonitinha de café. Que não tem nada, né? Não tem nada, isso que podia ser um chapéu completamente. Eu podia jogar isso daqui, assustar minha família com um destempero que eles talvez não estejam acostumados. Não vou fazer isso exatamente para preservar uma imagem que minha família está tentando construir sobre mim, que eu sou uma pessoa normal. Ó, Espanha, Croácia, Itália, Albânia, Vasco, Cruzeiro, o que envolve tudo relacionado a Cruzeiro, o caso do Dudu do final de semana e tal. Fluminense, Atlético Goianiense, esse eu vi assim, mais um pouco de Fluminense, que eu já tenho visto nessa temporada, e de Felipe Melo. Começando com Espanha e Croácia, do lado da vitória da Alemanha, né, sobre a Escócia, que eu não assisti, acho que a grande atuação dessa Eurocopa até aqui. E se a gente for pensar que a Croácia é um time de semifinal de Copa do Mundo, é um time que foi finalista de Nations League contra a própria Espanha recentemente, que se espera bastante da Croácia, é chamado Grupo da Morte pela presença da Croácia, da Espanha e da Itália. Então, acho que é o grande resultado por aqui da Euro que a gente tem, né? A Espanha desta geração, e que foi montada pelo Luis de la Fuente, como tem Nico Williams e Lamine Yamal, é uma Espanha muito capaz de drible, de jogada de 1 contra 1, que não precisa ficar com a bola muito tempo para fazer as suas jogadas, e conseguiu, inclusive, em jogadas de velocidade, né, as suas jogadas mais perigosas. Nem foi com a defesa da Croácia totalmente montada que a Espanha fez suas principais jogadas. Muito bom jogo do Fabián Ruiz. Acho que Rodri e Pedri estiveram bem, o Fabián Ruiz esteve muito bem, um gol e uma assistência no primeiro tempo, o gol dele é realmente muito bonito na entrada da área, mas acho que é uma Espanha que pode... acho que ainda é inconstante, tanto que assim, cedeu muitas chances também. A Croácia teve 3 grandes oportunidades contra 4 da Espanha. A Croácia teve mais a bola do que a Espanha, então a Espanha não precisa tanto assim da bola, às vezes nem quer tanto assim, quer construir muito rápido para aproveitar as características dos atacantes, né? Porque se você constrói devagar, se você vai atacando aos poucos e empurrando o adversário para trás, eles ficam todos fechados, fica mais difícil de você aproveitar a velocidade dos seus atacantes, né? Quando que você aproveita os atacantes em velocidade? Quando você ataca rápido. Então, recuperar a bola e fazer com que os meio-campistas acionem rápido Nico, Lamine Yamal ou até o Morata, como foi no lance do gol, é uma boa para a Espanha, e foi isso que ela fez contra a Croácia. Então, é menos tic-tac da Espanha, uma seleção menos chata, monótona e que toca 300 vezes na bola para chegar ao gol. Já tem essa diferença em relação ao time da Copa do Mundo. E vamos ver se vai ter resultados. Assim, o jogo contra a Croácia mostrou que se der espaço e se a Espanha conseguir criar, ela é realmente muito perigosa pelos jogadores que tem. E uma grande estreia do Lamine Yamal, né? Foi um tormento para o Gvardiol. O Gvardiol, que é um muito bom defensor, que já está praticamente adaptado à lateral esquerda por toda a temporada que fez no Manchester City. E o Lamine Yamal foi um tormento para ele no jogo inteiro, no segundo tempo principalmente, levou vantagem quase sempre e quase fez o gol numa bela jogada do Pedri. O Lamine Yamal também, que o goleiro da Croácia foi muito bem. Cara, mas é impossível ver a Croácia e não lembrar do Brasil e Croácia, né? Eu vi um vídeo, inclusive, do Júlio Gomes, jornalista da Band Esportes e também do UOL. O Júlio é um craque, um cracaço, e ele falava sobre isso, e eu assistindo o jogo tive a mesma percepção. Como que o Brasil foi eliminado e como que o Brasil não matou essa Croácia muito rapidamente é muito difícil de explicar, e para quem torce, adora, sofre com a seleção brasileira, é muito difícil de superar até, porque que o Brasil caia para Holanda como em 2010, para a Alemanha, por mais que tenha sido traumático o 7-1, e para a Bélgica em 2018, ok, eram bons times de futebol. A Croácia não é para tanto, sabe? Assim, não é. Tem muitos bons jogadores, Brozovic, Kovacic, Modric, tudo bem, tem Gvardiol e tal, mas a falta de domínio que a seleção brasileira teve sobre a Croácia e a falta de contundência que teve para matar o jogo sobre a Croácia chama atenção. Como que a Croácia conseguiu controlar o jogo contra o Brasil, permitir pouco para o Brasil naquele dia, de que o Brasil teve pólvora tão molhada para atacar a Croácia como foi naquelas quartas de final de Copa do Mundo. Foi ver as semifinais contra a Argentina, e se a gente vê esse jogo contra a Espanha, por exemplo, que assim, quando aperta e quando ataca a Croácia, como você tem o seu prêmio, quando é um pouco valente contra a Croácia, e o Brasil não foi valente naquelas quartas de final de Copa do Mundo, deixou o jogo ir pela temperatura que a Croácia quis, na velocidade que a Croácia quis, e deu no que deu.
Aí a partir daí você entra na margem de erro, né? Entra na margem de erro de estar faltando 4 minutos, toma um contra-ataque, perde uma bola. Agora, se você faz, depois do primeiro gol, 2, 3, como fez a Argentina, como fez a Espanha, você sai da margem de erro e você fica menos suscetível a uma jogada isolada, a alguma obra do acaso, como o Brasil foi eliminado para os croatas. Então, quanto mais eu vejo a Croácia contra os outros, mais eu penso como que o Brasil permitiu isso. E mais um pontinho sobre a Espanha. O Unai Simon, que já tinha falhado contra o Brasil, dando um gol para o Brasil, falha contra a Croácia também, né? Uma saída de bola que quase gera um gol para a Croácia no pênalti e tal. O Rodri deveria ter sido expulso. E o Unai Simon já fez isso várias e várias outras vezes. É até um bom goleiro embaixo das traves e tal. Acho que é um goleiro de regular para bom, assim, não tem nenhum defeito como goleiro, mas é um jogo que depende tanto do jogo com os pés. Hoje em dia, não só da Espanha, todos, mas o da Espanha especialmente, você não pode ter um goleiro que erra tão bizonhamente como ele erra tantas vezes. E no Atlético de Bilbao também já errou várias, assim, nas últimas temporadas. Continuo achando que deveria jogar o David Raya, como durante todo o ciclo quem joga é o Unai Simon. Acho que não vai mudar o Luis de la Fuente, mas a qualquer momento vai acontecer o que o Unai Simon está fazendo, e já tinha, inclusive, na outra Euro, né, acho que no próprio jogo contra a Croácia, um 5-3 da Espanha, ele também já tinha dado das suas, e a Espanha tem que sair remontando e fazendo mais gols para compensar falhas pontuais e corriqueiras do seu goleiro. Itália 2-1 na Albânia, meu povo. Começa com um erro grave do Di Marco, né, batendo no lateral, acho que ele não percebe que tem um jogador da Albânia dentro da área, e sai o gol da Albânia logo com 25 segundos, mas a Itália reaciona muito rápido também, reage muito rápido, reaciona em castelhano, reage muito rápido também, antes dos 20 minutos já está vencendo por 2-1, com 2 gols do Barella, que é um jogadoraço, né? Ele só fica na Inter porque ele quer, porque tem todos os méritos e o direito do mundo de fazer isso, mas se ele quisesse estar jogando Premier League, talvez dupla Barcelona-Real Madrid, hoje no Real Madrid seria mais difícil, mas assim, ele já poderia fazer parte do elenco de Barcelona-Real Madrid, de Bayern de Munique. O Barella poderia jogar em qualquer time do mundo que ele quisesse, e ele quer jogar na Inter de Milão. Ok, eu acho isso inclusive mais legal do que se o dinheiro tivesse movido ele para cá e para lá. Mas estou fazendo tudo isso simplesmente para não subestimar o Barella. Mas é tudo isso, mas não joga na Premier League, não joga no Manchester City, não joga no Liverpool, não joga no Real Madrid, não. É uma opção de vida. Mas ele é muito bom, fez o gol do empate, e depois o Bastoni, que também é muito bom, faz o gol da virada. A Itália jogou no 4-3-3, é o esquema preferido pelo Spalletti. Eu estou muito na dúvida se no vídeo que eu fiz aqui semana passada, dando as dicas da KTO para vocês, se eu falei que o técnico da Itália era o Sarri ou o Spalletti. Se eu falei Sarri, eu pensei em Spalletti, mas acabou saindo Sarri, então vocês me desculpem. Mas o Spalletti, quando treinou o Napoli, jogava no 4-3-3, né? O Spalletti é o técnico da temporada passada do Napoli, não essa que acabou agora, mas a anterior, que o Napoli ganha o Scudetto, que vai muito bem, jogando no 4-3-3, né? Com Osimhen, Kvaratskhelia e Politano pelo lado do campo, ou Irving Lozano pelo lado do campo, num 4-3-3 bem clássico assim. E a Itália jogou também num 4-3-3, né, contra a Albânia. Eu diria que prefiro essa Itália mais um 3-5-2. Eu já disse para vocês que os números para mim não fazem tanta diferença assim, mais a postura dentro de campo. Mas eu acho que colocar o time, por exemplo, com o Di Marco como um zagueiro pela direita para liberar mais o Di Lorenzo para atacar e para jogar com Chiesa e Fratesi, por exemplo, por dentro, ou Chiesa e Pellegrini por dentro, e dar ao lado do campo o outro pro Di Marco, com o Bastoni ajudando ele por aquele lado, né? Como quando o zagueiro vira um lateral na fase ofensiva e o lateral vira praticamente um ponta, que é o que a Inter de Milão faz, né? Com o Di Marco de um lado e ou o Darmian ou o Dumfries pelo outro, atacam como pontas, e aí os zagueiros, ou o Pavard, ou o próprio Darmian pela direita, o Bastoni pela esquerda, dão aquele suporte ali como laterais. Eu acho que isso é uma muito boa forma de atacar. Você ataca em blocos, você normalmente consegue construir superioridade sobre o seu rival, e os jogadores da Itália estão acostumados a isso, né? Se a gente pega que tem Darmian, Bastoni, Di Marco, Barella, tem pelo menos 4 jogadores aí que são titulares da Inter de Milão, ainda tem o Fratesi. Esse time está acostumado, ou estaria acostumado a jogar nessa formação, prefere jogar de outra forma o Spalletti, ele sabe muito mais do que eu, entende muito mais as características dos seus jogadores, mas seria interessante também, eu acho, para a Itália, uma formação de 3-5-2. E a Albânia resistiu bem, né? No final do jogo ainda teve suas chances, teve uma cavadinha que quase entra, time treinado pelo Silvinho, conseguiu se classificar nas eliminatórias para a Euro justamente por competir muito, por ser um time duro e difícil. Quando precisa ter a bola, sabe trabalhar a bola, e quando precisa jogar atrás, como precisou durante todo o jogo, é também muito disciplinado para jogar atrás, e pode dar sim trabalho para a Espanha e para a Croácia. Numa dessas pode vencer a Croácia
chegar a 3 pontos e quem sabe se classificar, passam 4 de 6 segundos colocados, mas eu gostei de ver a Albânia num teste maior, como resistiu bem, acho que fez um papel muito justo e digno contra a Itália. Passando para futebol brasileiro, Vasco a 0 com o Cruzeiro, um jogo muito, muito, muito ruim, mas assim, em alguns momentos desesperador de tão ruim, o nível mostrado pelos times. Eu acho que não é certo criticar jogador por nível e tal, acho que todo jogador que chega no profissional é bom jogador de futebol, mas o nível mostrado pelos times coletivamente, individualmente nesse jogo foi muito baixo. O Vasco vai brigar muito claramente, e eu acho que ferozmente, contra o rebaixamento. O Cruzeiro eu acho que menos, até porque o Cruzeiro está ensaiando fazer reforços, né? E acho que muito pesado no mercado, então a chance de individualmente esse time do Cruzeiro melhorar e melhorar o jogo coletivo existe e já está fazendo uma boa pontuação. Eu continuo achando que o Cruzeiro tem todos os pontos que ele tinha que fazer no campeonato. Até acho que esse Vasco o Cruzeiro tinha que ter vencido, mas sem o Matheus Pereira dá para entender que o empate não é um mau resultado no Rio de Janeiro. Mas todos os pontos. Ganhou as 3 em casa, que na temporada passada custava ganhar. Ganhou do Cuiabá, do Vasco, do Vitória, perdão, e do Botafogo. Fora de casa, contra Fortaleza e Vasco, times mais ou menos da faixa do Cruzeiro, né? Ou de meio de tabela ou de meio de tabela para baixo. O Cruzeiro não perdeu. E aí quando vai perder de Atlético, de São Paulo nesse momento, é o normal desta equipe do Cruzeiro, não do clube, mas é normal que esses jogos, ok, esses pontos não virão. Então, continua fazendo todos os pontos que deveria fazer. Acho que tem uma boa pontuação, 14 pontos de 24 para esse time do Cruzeiro. É isso daí. Mas o nível de jogo continua muito baixo. É mais entendível contra o Vasco, pela ausência do Matheus Pereira, mas também mostra que se não é o Matheus Pereira para tirar coelhos da cartola desse time, pouca coisa acontece. No ano passado, o Matheus Pereira nem era um jogador tão importante, porque chegou no meio da temporada, se machucou, enfim. Ele fez pré-temporada e começou a jogar mais a partir de agora. E quando eu falo para vocês, por exemplo, da questão do Vitor Roque, a pré-temporada, chegar a adaptação, o que pode melhorar, olha o Matheus Pereira, que é um contexto muito diferente de um jogador que deveria sentir muito menos adaptação, e como também foi necessário para ele a pré-temporada para desabrochar, por assim dizer, né? Mas na temporada passada, mesmo sem o Matheus Pereira, mesmo sem depender tanto assim de um jogador, em alguns momentos o time jogava muito bem e não dava a sensação de total falta de perigo como esse Cruzeiro dá. O Cruzeiro não me passa a sensação em quase momento nenhum de que vai levar perigo contra o adversário. Começou bem com o Fernando Seabra, mas já tem algumas semanas que não tem jogado bem. Fez um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo na minha opinião, contra o São Paulo. Mas os jogos da Sul-Americana contra a União... Teve a Universidade Católica, tinha um outro União La Carreira, alguma coisa assim. Enfim, Alianza também. Os últimos jogos da Sul-Americana e Cuiabá, agora contra o Vasco e outros jogos de Campeonato Brasileiro, contra o Vitória foi bem, contra o São Paulo não. Enfim, não vou lembrar agora aqui, até porque com data FIFA e o jogo adiado contra o Grêmio, o Cruzeiro ficou muitas semanas sem jogar no Campeonato Brasileiro. Mas o nível de jogo tem me chamado a atenção negativamente. Nível de jogo coletivo, de volume de jogo, de pegar rebote, de empurrar o adversário para trás, de pressionar, de boas ultrapassagens. Sei que o time está com não só o Matheus Pereira, mas com outros desfalques, mas o nível tá baixo. O nível de jogo do Cruzeiro está bastante baixo. Sobre o Dudu, a gente já viu a entrevista do Alexandre Matos na Itatiaia, né? Que assinou com o Palmeiras, que tinha um aval do Dudu, do Palmeiras, do empresário do Dudu, estava tudo certo, assinado entre os clubes. Eu acho que não se deve anunciar nenhum tipo de contratação enquanto o jogador não assina. Cara, o Alexandre Matos já fez 1 milhão de negócios na vida dele. Assim, já contratou e vendeu jogadores toda semana, é a profissão dele. E eu conheço o Alexandre Matos desde que ele estava aqui no América, na Série B do Campeonato Mineiro, em 2007 e 2008. Tem 20 anos que o Alexandre Matos faz isso. Eu não acho certo anunciar um jogador antes dele assinar, porque até o jogador assinar pode mudar de ideia. Então, a expectativa que se gerou no torcedor do Cruzeiro, a repercussão que se gerou no futebol, de que ele estava contratado e que agora ele não está mais, e no momento que eu estou gravando esse vídeo é bastante provável que ele não venha mais para o Cruzeiro, eu acho que é muito negativo. Assim. O atleticano aqui em Belo Horizonte viveu isso com o Anelka, e até hoje tem a brincadeira, a tiração de sarro do torcedor do Cruzeiro, que acho que tem que ter mesmo, e acho que agora tem que ter do Atlético mesmo, com o Cruzeiro. Mas para evitar isso, seria uma contratação igualmente bombástica se esperasse o Dudu assinar. Se fosse uma forma de pressionar o Dudu, deu errado. Então, se a estratégia era gerar essa expectativa e tal, não funcionou, porque pior do que a expectativa é a expectativa frustrada.
E se a expectativa era pressionar o Dudu, aparentemente não vai funcionar, porque fez ele definitivamente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mudar de ideia. E todas as notícias que vieram relacionadas ao Palmeiras nesse domingo é que ele já anunciou ao Palmeiras que vai continuar. Não se anuncia jogador antes dele ter assinado. Se eu, que sou mais bobo, que não sou desse meio, já apurando notícias, vi várias vezes jogadores que estavam certos com o time, mas como não assinaram, o negócio rompeu, o Alexandre Matos, que já está há 20 anos fazendo negócios, certamente sabe também. Eu acho que a responsabilidade pelo anúncio, não sei se é do Alexandre ou não não sei se é departamento de comunicação do Cruzeiro e tal, mas me parece que saiu do Alexandre, pelo que a gente viu, né? Na declaração dele, ele estava completamente certo de que esse negócio estava fechado, então é mais provável que o departamento de futebol avise o departamento de comunicação, o negócio está fechado, pode anunciar, que o departamento de comunicação tenha todas as informações. Então, para mim, é um erro grave que mexe com o sentimento do torcedor do Cruzeiro, que gera uma frustração desnecessária, que gera um desgaste com o Dudu e talvez com o mercado desnecessário também. Enfim, eu acho que é um muito mau negócio administrado pelo Cruzeiro esse caso do Dudu. Se chegar depois, algo disso que eu falei aqui se apaga, porque no final das contas deu certo, mas o desgaste já foi feito. Inclusive, se daqui a pouco vier para o Cruzeiro, o desgaste com a própria torcida do Cruzeiro inicialmente já tem. E já tem desgaste também com a torcida do Palmeiras, o que toda essa situação acabou gerando. Então, acho que foi mal. Foi mal o Cruzeiro nessa, foi mal o Alexandre Matos nesse negócio até aqui, frustrado do Dudu. Outra coisa é, a partir de agora, sim, que o Cruzeiro vá forte no mercado, que o Cruzeiro queira contratar bons jogadores e que o Cruzeiro possa fazer isso, aí sim eu acho que é ótimo para o cruzeirense, né? Mostra que o Cruzeiro, se não for o Dudu, aparentemente vai tentar buscar outro. E que está insatisfeito, talvez com o nível que o time está mostrando, com o nível técnico, e tem ambição de melhorar e de mostrar outras coisas, então isso eu acho que é extremamente positivo que o Cruzeiro queira realmente voltar a ser Cruzeiro. Aparentemente quer fazer isso de elevador, fazendo contratações e investimentos que o Ronaldo e a sua gestão não faziam e que o Pedrinho, agora do Supermercados BH, quer fazer. Eu já dei minha opinião sobre isso, né? Eu gostaria que no Brasil tivesse um órgão regulador desse tipo de coisa. Não só para o Cruzeiro, tá? Para todos. E por que eu tô falando agora? Não sei. Poderia ter falado isso antes em muitos momentos, mas este caso, esse exemplo do Cruzeiro, como tinha uma gestão que não fazia esse tipo de investimento, esse tipo de gestão agora está fazendo, acho que vale para todos os clubes. Mas eu não gosto que um clube de futebol possa contratar e investir algo que ele não gere, que ele não seja capaz de pagar, mas que o seu dono seja. Porque no final das contas vira um campeonato de quem tem o dono mais rico e não de quem tem mais condições, mais bem administrado para fazer. Agora, dito isso, que serve para o Cruzeiro e para tantos e tantos outros clubes do Brasil, se o Cruzeiro tem condição de contratar, de pagar altos salários e tal, mostra ambição e talvez esteja no caminho certo. Assim. Acho que as contratações depois vamos ver se elas vão funcionar ou não, mas certamente tem mais condições de fazer um time competitivo do que quando você vê que o seu orçamento é de 100 milhões, 150 milhões e o que você pode fazer com aquele dinheiro, como era o caso do Ronaldo, do Cruzeiro do Ronaldo, né? Que o faturamento do time na temporada passada foi de 250 milhões. O do Flamengo foi de 1,350. O Flamengo ganhou 1,1 bilhão a mais que o Cruzeiro em um ano, fora somado os anos anteriores. Então, claro que fica muito difícil de competir, e é claro que se não pegar esse elevador como o Cruzeiro está tentando fazer, fica praticamente impossível. Então, é uma forma de equiparar as coisas que o Cruzeiro está tentando fazer. Para finalizar, Atlético Goianiense e Fluminense, Atlético Goianiense 2-1. O Fluminense já há algum tempo, para não dizer todo esse ano, me passa a sensação de que o time bateu no teto na temporada passada. É muito difícil fazer o jogo do Fernando Diniz, porque eu falava isso no ano passado, quando estava dando certo, né? Precisa de muita concentração, de estar fisicamente muito bem e de muita inspiração para conseguir fazer um jogo que você atraia o seu rival constantemente e a partir de atrair o seu rival, usando a bola como uma miragem, né? O Fluminense quer atrair o rival para um lado do campo para concentrar muitos jogadores ali e ou atacar por aquele lado ou gerar espaço do outro lado. Se você erra um passe, você está muito exposto o tempo inteiro. Com um time velho como é o do Fluminense, é um time envelhecido, fica muito difícil ter que fazer grandes deslocamentos para trás e depois para armar de novo o time. Então, assim, fisicamente exige muito, exige estar muito concentrados para não errar esses passes, esse posicionamento e muito inspirado para nas situações de 1 contra 1 levar vantagem. É um jogo que exige muito dos jogadores. E acho que é muito difícil convencer os jogadores por muito tempo, especialmente depois de ganhar. Depois de ganhar, todo mundo fica muito feliz e acha que o relaxamento natural pode existir.
Os números de jogadores individualmente do Fluminense essa temporada, do Cano, por exemplo, é muito pior que da temporada passada e de vários outros. Então, é um time que, para jogar desta forma, talvez precisasse oxigenar, gente nova, gente de novo com muita fome, de novo com muita vontade. E aparentemente não foi isso que aconteceu e a gente vê uma campanha muito ruim, um moral muito baixo dos jogadores do Fluminense e o nível de atuações também bem mais baixo que da temporada passada. Não sei se esse ano o Fluminense tem um grande jogo. A essa altura da temporada passada já tinha goleado em cima do Flamengo, goleado em cima do River, já era um time que já tinha mostrado muito mais no ano passado, não só em resultados, mas em sensações, do que esse ano. E o Felipe Melo é um capítulo à parte e é um capítulo deplorável e deprimente, né? A necessidade de afirmação de testosterona do Felipe Melo constantemente na carreira dele. É um jogador completamente desequilibrado dentro de campo. Não sei se o profissional de imprensa do Atlético Goianiense falou alguma coisa, se só comemorou, mas é uma atitude bastante deprimente, assim, triste. Me parece um ser humano triste, o Felipe Melo, e que deveria ser punido de uma forma séria, né? Assim, não sei se foi expulso, se vai pegar 1 ou 2 jogos de suspensão. A minha sensação é que merecia mais, porque empurrar um profissional de costas, nem é um jogador do time adversário, é uma pessoa aleatória ali. Enfim, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. A carreira do Felipe Melo é marcada por isso, porque o Felipe Melo é isso daí, né? É um jogador e um ser humano que mostra esse tipo de temperamento muitas vezes e que no final da carreira, que ainda se preste esse papel, assim, o tempo não serviu para ele amadurecer aparentemente muita coisa, e ele mostra esse tipo de comportamento numa derrota, numa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, e ele consegue fechar com essa chave de ouro esse capítulo. Meu povo, é isso daqui, hein? Mais tarde tem vídeo sobre Atlético e Palmeiras. Irei com muito prazer conhecer mais um estádio, o 111 da minha vida, e acompanhar acho que um muito bom jogo de futebol, né? Acho que os times estão desfalcados e tal, Atlético e Palmeiras, me parece mais o Galo do que o Palmeiras, mas vai ser legal de ver um jogo de alto nível dos dois melhores times, dois dos melhores times do Brasil dos últimos anos, jogando no estádio do Atlético que eu não conheço, então estou ansioso para assistir. Se você chegou até aqui, curte aí e se inscreve para não perder os próximos. Tem vídeo hoje e durante a semana também vou colocando aqui conteúdo. E para dar mais uma dica para vocês, vai lá em KTO.com para jogar na Euro. Todo dia está tendo jogo de Euro, então aproveita lá as odds da KTO. Fiz um vídeo semana passada com o longo prazo que eu acho da Euro também. E vocês podem acompanhar com o código BECKLER, com o cupom BECKLER, vocês ainda têm 20% de bônus na primeira aposta, no primeiro depósito que vocês fizerem. Então depositou lá, fez o cadastro, usou o cupom BECKLER, depositou R$100, vocês ganham ainda R$20, 20% do que vocês depositarem em até R$100 para fazer uma aposta. É isso, meu povo, um beijo para vocês, boa semana e com muito juizinho. Tchau!